Boa noite, amigos, colegas, profissionais da área e a todos que se inscreveram no nosso canal, este canal que eu propus para falar sobre padrão de entrada. Gostaria de agradecer a todos, primeiramente, por todos os e-mails que recebi, por todas as mensagens, por toda a divulgação que foi feita. Fico lisonjeado por muitos profissionais em diversos segmentos, profissionais técnicos, profissionais de outras distribuidoras, profissionais do ramo das agências nacionais. Agradeço a todos de coração por ter contribuído e por ter gostado deste canal. A proposta é falar sobre o padrão de entrada, mas como eu disse no primeiro encontro que nós tivemos, antes de falar propriamente do padrão, a gente vai ter que começar por algo, vamos dizer assim, um pouco mais histórico. Quem lembra do primeiro encontro, onde eu mostrei diversos fascículos, vamos começar pela história. Antes de mais nada, gostaria de deixar aqui 3 recados somente. O primeiro recado que eu gostaria de deixar a todos: não respondo por nenhuma distribuidora ou empresa e nem para nenhuma distribuidora ou empresa. Como eu disse aqui no nosso primeiro encontro, a proposta é simplesmente de transmitir conhecimento, de transmitir a informação sobre o assunto que vamos tratar aqui, se tudo der certo, a cada 15, 20 dias. Esta é a proposta do canal. O segundo é: algumas pessoas me andaram questionando sobre apresentar ilustrações, apresentar fotos. Eu prefiro neste momento preservar, até para que não possa fazer citações errôneas ou apresentar algumas informações que possam até ser absorvidas pelo outro lado como uma crítica. Não é esse o objetivo deste canal. Então eu deixo esses 3 recados, aliás, 3 não, 2 recados. Era para ser 3, mas fica com esses 2, ok? Vamos começar ao nosso segundo encontro a seguir. Vamos lá para o nosso quadro, aquele ali, ó, de trás. Não é um quadro negro, mas é aquele lá mesmo, tá ok? Vamos seguindo. Pois bem, meus amigos, vamos agora começar nosso primeiro round, aquilo que eu chamo do nosso primeiro round. Lembra que eu falei que nós iremos começar com uma breve teoria sobre o assunto. Muitas vezes questionamos questões técnicas, por que advém um atendimento em baixa tensão por potência abaixo de 75 kW? Da onde vem a origem dos níveis de tensões que hoje aplicamos? E tirando um pouco de lado as questões técnicas que o envolvem, onde está escrito? Então, a melhor solução que eu encontrei para esclarecer esse assunto é exatamente mixar o direito com a parte de engenharia. Isso é simplesmente fantástico. E nada melhor do que começar por este cara, que eu simplesmente acho a melhor pessoa. Aliás, eu acredito que nenhuma pessoa que é formada em direito possa deixar ou possa esquecer desse cara. Esse cara é simplesmente fantástico. Hans Kelsen, um jurista, um filósofo austríaco, que desenvolveu toda uma teoria. E aqui eu estou representando exatamente a pirâmide, aquilo que eu proponho para esse trabalho, para este canal, a pirâmide de Hans Kelsen. Um grande jurista e maravilhoso cara para explicar exatamente sobre isso. Quando construímos hierarquicamente uma questão técnica, ou seja, ela emana de uma lei e segue uma hierarquia jurídica ou uma hierarquia normativa. Então, tudo que nós temos hoje, ele advém de uma Constituição Federal, de uma lei ordinária complementar, ou de uma resolução, no caso aqui em destaque uma resolução ANEEL, que é a proposta do nosso trabalho, ou de uma norma BNT. Sempre vai existir uma explicação neste segmento, sempre. Por que eu quero dizer sempre? Agora nós vamos viajar um pouco na história e vamos exatamente continuar entendendo cada um desses conceitos. Talvez alguns vão começar no início e falar: poxa, mas é uma coisa bem chata. Não é uma coisa chata, é uma coisa simplesmente fantástica. Vocês no final vão delirar sobre esse assunto, tá bom? Vamos seguir adiante um pouquinho mais abaixo. Aguarde. Então vamos continuando. Vocês vão chegar até o final admirando este cara aqui, ó, Hans Kelsen, assim como eu.
Vocês vão ver no final. Quando a gente fala de Constituição Federal, que é ao topo da nossa pirâmide, ou seja, é a nossa lei maior, nós tivemos até hoje no país, no Brasil, 7 constituições federais. 7, inclusive esta que está em vigor de 88. Mas, examinando cada uma delas, a primeira Constituição Federal, de 25 de março de 1824, nada dizia sobre a matéria de energia de qualquer natureza. Energia elétrica, energia solar, seja qual for, térmica, enfim. A segunda Constituição, de 24 de fevereiro de 1891, também nada dizia sobre a matéria de energia. Nenhuma menção somente. Nenhuma, aliás, nenhuma, absolutamente nenhuma menção. A terceira Constituição Federal do país, datada 16 de julho de 1934, surge aí o primeiro texto, surge aí o primeiro menção, onde ele fala que a competência, ou seja, compete à União legislar sobre a matéria de energia. Até então, só a energia hidroelétrica, ok? Só hidroelétrica, nenhuma outra menção. E surge também no texto dessa Constituição o primeiro termo relacionado à concessão. É a primeira vez, embora muito simples, muito genérico, mas surge. Olha que interessante, nós estamos falando de 1934, fala-se sobre legislar, sobre dar o entendimento, sobre construir normas e leis na matéria de energia. Lembra aquele livrinho? Aqui, ó, lembra? 1916. Já falava quando nossa Constituição só vem a tratar esse assunto em 34. Seguindo adiante, na nossa quarta Constituição Federativa, datada de 10 de novembro de 1937, continua a manter que compete à União legislar sobre o assunto, e ele trata sobre estandardização. Um nome extremamente... Bom, se eu dissesse para muitos aí, talvez poucos saberiam ou teriam que buscar o dicionário sobre o que significa estandardização, que nada mais é do que padronização. Olha que interessante, a primeira vez que surge e a única vez que surge que se fala assim, padronizar, somente sobre média tensão, aliás, sobre alta tensão, na Constituição Federal. É a primeira e última vez. Esse termo jamais, aliás, esse termo não aparecerá em outras vezes. Olha que legal. E nessa mesma Constituição, ou na quarta Constituição de 37, ele fala ainda que os estados podem legislar sobre essa matéria, ou seja, ele passa a competência também aos estados para que possam disciplinar sobre a matéria de energia. Legal e engraçado novamente, olha o livrinho, ó. 1916 já dava autonomia ao município de São Paulo de assim fazê-lo, quando a Constituição só veio tratar deste assunto em 37. Muito interessante. Seguindo adiante, ó, na quinta Constituição Federativa do Brasil, datada de 18 de setembro de 1946, surge o primeiro termo relacionado à energia elétrica, o que até então era dito sobre energia hidráulica. Por isso que eu falo para vocês, história é fantástico, viajar na história é fantástico. Eu digo que todo profissional técnico ele tem que conhecer obrigatoriamente um pouquinho de lei e tem que conhecer automaticamente um pouquinho de legislação. É simplesmente fantástico. E esse cara aqui é fabuloso, Han Kelsen. Não existiu jurista, na minha opinião, melhor que este cara para construir toda uma teoria. Seguindo novamente, trata... a quinta Constituição trata a concessão como federal, ou seja, trata que compete somente à União a poder tratar a matéria de concessão de fornecimento de serviços relacionados à energia hidráulica. Interessante, enquanto ele fala de competência em energia elétrica, em outro momento ele fala da concessão de energia hidráulica, ou seja, vindo de recursos hidroelétricos. Muito interessante. Vamos continuar aqui, eu vou trocar esta folha aqui muito rapidamente. De 24 de janeiro de 1967, aqui ó, ele mantém os mesmos termos, a União, só que é interessante aqui ó, agora ele trata dizendo
que a União, compete à União, legislar sobre os serviços relacionados à instalação elétricas. Não só mais serviços, agora também instalações elétricas. E olha que legal, como que a gente vê a evolução do Brasil e a evolução tecnológica do nosso setor. Ele menciona sobre qualquer natureza, advendo de qualquer natureza. Opa, finalmente não é só hidroelétrica. Agora temos mais o que? Elétrica, térmica, nuclear e qualquer outra forma. Tanto que nessa mesma Constituição de 67 é onde ele trata a concessão, não só mais relacionada à concessão de serviços públicos à energia hidroelétrica, mas também à energia elétrica, térmica, nuclear e qualquer outra forma de energia elétrica. Em 1967. O interessante é que ele fala de nuclear na Constituição de 67, sendo que por volta da década de 40 já existia recursos de produção de energia através do meio nuclear, ou seja, energia nuclear. E por último, nossa 7ª Constituição e última aqui, de 88, obviamente eu não vou entrar em detalhes nela, na verdade, mas é onde ela descreve com todos os ricos detalhes. Então a gente vê que a história é construída de forma grandiosa, ok? Vamos parar um pouquinho aqui e vamos seguir para o nosso segundo round. Então, pessoal, como o vídeo ficou longo, vamos encerrar aqui nossa primeira parte, o round 1, de toda essa legislação que vamos falar de forma resumida do setor elétrico. Continua no próximo canal. Continua melhor no próximo vídeo em nosso canal as outras partes. Curtam lá e acompanhem a continuação desse assunto, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.